Bom dia a todos. Vamos começar a nossa live desta semana para tratar de temas importantes aí que estão nos preocupando e na verdade, nos instigando em relação àquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos clientes, dos nossos colegas, que diz respeito tanto na questão tributária quanto na questão civil. Essa live conta com o Roberto Codorniz e a Marcela Cavallo, que têm participado das outras lives, sem prejuízo dos nossos colegas que estão aqui também, que já participaram, ainda vão participar das lives assim que a gente avance nesse debate. O importante é que a gente fique bastante livre para discutir casos práticos e atender aquilo que nossos clientes estão precisando neste momento. Sem muita demora, vou começar perguntando para o Roberto, que vai começar a falar da questão tributária, um tema muito instigante, porque desde que a pandemia foi decretada como uma questão de calamidade pública, se deu o fechamento de comércio, de serviços e de atividades consideradas não essenciais. E com essa crise econômica consequente dessas medidas, boa parte dos contribuintes simplesmente pararam de pagar os impostos sem distinção, todos os impostos. E quando eles param de pagar impostos sem distinção, existe aí a preocupação deles do que acontece na sequência, principalmente como eles vão ser perseguidos do ponto de vista fiscal, responsabilidade e também penal. Nesta sequência, não necessariamente nessa sequência, os clientes já começam a dizer, olha, espera um pouquinho, mas eu já tenho problemas que antes da pandemia já estavam acontecendo, eu já tinha problemas fiscais, e agora eu tenho novos problemas fiscais, ou seja, os que eu já não pagava antes, agora eu não vou conseguir pagar numa sequência de meses que pode se estender, nessa sequência pode se estender a semestre ou a ano de total inadimplência, a depender da evolução da pandemia e das medidas que são consideradas de calamidade pública com consequências diretas no funcionamento dos negócios, ou mesmo que se restabeleça a abertura dos negócios, que a crise econômica decorrente da pandemia impeça esses contribuintes de pagar seus tributos. Então, eu começo com o Roberto, diante dessa pergunta prática, Roberto. Não pago e não vou pagar imposto este ano. Não vou pagar porque não tem dinheiro. Como isto pode ser entendido em relação ao que você estudou da criminalização da inadimplência? Primeiramente, bom dia a todos. Esse é um tema bastante instigante e, sendo bastante objetivo, a resposta que eu daria para o doutor Fernando seria: depende do tributo. Enfim, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha recebido uma vez um pedido de consulta de um cliente falando simplesmente: olha, eu estou com um problema de fluxo de caixa, percebi que os juros estaduais reduziram, né? Aqui do estado de São Paulo tinha uma taxa maior e reduziu para a Selic. Como a Selic vem caindo historicamente,
Enfim, me parece uma boa conseguir um empréstimo com o próprio Estado. E aí, eu posso não pagar o meu ICMS próprio regularmente declarado, regularmente apurado, não tem sonegação, não tem omissão de informação nenhuma quanto às minhas operações, não tem nada, eu simplesmente declarei e não paguei, não quero pagar agora, quero pagar daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos, fazendo um parcelamento junto à PGR do Estado de São Paulo. Eu posso fazer isso? Essa foi a pergunta. Se fosse há alguns anos atrás, eu diria, você pode fazer isso sem maiores problemas. Você só vai ter multa de mora sobre esse valor e os juros correndo. Como os juros você já conhece, que é a taxa Selic e tudo mais, você já pode estimar mais ou menos qual vai ser o custo desse financiamento que você teria com o Estado de São Paulo. Hoje em dia, eu diria, cuidado, porque você pode ir preso. E eu vou explicar para vocês justamente como que isso se dá. Então, tradicionalmente, sempre se compreendeu que os crimes na ordem tributária que a gente tem são os mais comuns, a sonegação fiscal, é aquele crime em que você omite rendimento mediante falsificação de documentos ou dolosamente sem declarar várias operações sabendo que elas deveriam ser declaradas, ou seja, é muito importante o dolo, né? A vontade, né? de você realmente incorrer no tipo, né? No crime de sonegação. A fraude, conluio, enfim, outras operações ou outras situações, geralmente os crimes tributários tradicionais são esses. Tem um crime, e aí é onde está a controvérsia disso que eu acabei de antecipar para vocês, que ele é definido numa lei da década de 90, número 8137. É o crime de apropriação indébita tributária. Apropriação indébita é quando eu, responsável por ter a guarda de determinada coisa, eu simplesmente me aproprio dessa coisa, sendo que eu era aquele que deveria guardá-la em nome do terceiro, sendo que eu era aquele que deveria simplesmente me manter na guarda e depois promover a devolução. A apropriação indébita é quando eu me aproveito dessa relação de confiança e, de certo modo, eu subtraio aquilo que não é meu. Isso apropriação indébita é um crime que existe em várias situações, não só na ordem tributária. Quando que ele acontecia na ordem tributária, tal como entendido, até 2018? Eu digo 2018 porque eu vou falar para vocês que em 2018 teve uma alteração de entendimento dos tribunais sobre isso. Mas até 2018, crime de apropriação indébita tributária, ele se restringia àquele que, por exemplo, tinha o dever de reter impostos, então ele tinha a fonte pagadora quando a pessoa vai lá e faz uma aplicação financeira, quando a pessoa resgata, ela tira os rendimentos dela. A fonte pagadora, ela é responsável tributária pela retenção do imposto sobre esses rendimentos da aplicação financeira. Muitos de vocês têm aplicação de CDB, ações, seja lá o que for. A fonte pagadora, o banco, ele tem que reter IR sobre o seu ganho quando você vai fazer um resgate. Se a fonte pagadora pegar esse valor que ela reteve de você, que é o aplicador, né, o investidor, e não repassar para o fisco federal, ela está incorrendo em apropriação indébita tributária. Essa era a compreensão tradicional do que é apropriação indébita tributária. Quando a gente pensa em tributos indiretos, ou seja, aqueles que incidem sobre o consumo, falando aqui de ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, a depender do caso, PIS e COFINS é uma jabuticaba, enfim, não é bem sobre o consumo, é sobre a receita da empresa, mas o jabuticaba brasileira porque nós não encontramos outro paralelo nós não encontramos um tributo paralelo na experiência internacional. Mas quando a gente pensa em tributos indiretos, a apropriação indébita acontecia quando eu tenho também o dever de, além de recolher o meu ICMS, vamos supor, eu, estabelecimento industrial, eu tenho o dever de recolher o meu ICMS pela circulação da mercadoria, mas o legislador, para facilitar a arrecadação, o que ele fez? Em vez de mandar que cada um recolhesse o seu, ele simplesmente fala assim, industrial, recolhe o seu e recolhe o ICMS de toda a cadeia, que é o chamado ICMS substituição tributária. Então, o ICMS substituição tributária nada mais é do que o dever que eu tenho que pagar imposto que não é meu, que é dos restantes
dos membros da cadeia pelas operações que eles vão praticar. Eu presumo uma margem de valor agregado, eu presumo que a operação ocorreu, e aí eu simplesmente tributo. Se isso não acontecer, pede de volta o dinheiro. Então, nos tributos indiretos, ocorre a chamada substituição tributária, bastante comum, enfim, para aqueles que trabalham com indústria, varejo, sabem muito bem que esse é um dever e é bastante controvertido esse tema. Então, se eu, devendo pagar o ICMS de toda a cadeia, não pago, apesar de eu retenho na hora de vender a mercadoria, mas eu não repasso aos cofres estaduais. Se eu faço isso, eu cometo crime de apropriação indébita tributária. Bom, essa eram as situações clássicas em que havia esse crime de apropriação indébita tributária. Então, quando eu retenho imposto de renda e não repasso, ou nos tributos indiretos, quando eu tenho o dever de antecipar operações de outros elos da cadeia, retenho e não repasso. São 2 exemplos, mas para vocês ficarem em mente. Em 2018 e em 2019, o STJ mudou a sua visão do que seria isso. O STJ passou a entender que também quando nos tributos indiretos eu não pago o meu ICMS próprio, não é a substituição, é o próprio ICMS, eu estou incorrendo no tipo de apropriação indébita tributária. Estou cometendo um crime, mesmo que eu tenha declarado, mesmo que eu não tenha omitido nenhuma informação, mesmo que tudo esteja regularmente presente nas declarações fiscais. Então, mesmo nessa situação, eu incorro no crime de apropriação indébita. E qual que foi o entendimento deles? Eles, do STJ, né? O STJ entendeu, basicamente, que o ICMS é um tributo. Os tributos indiretos são tributos que eu repasso o ônus financeiro. Eu repasso, é o que se chama de a repercussão econômica do tributo. Quem enfrenta, quem arca com o ICMS no final das contas é o consumidor final. Por quê? Porque todos os outros elos, eles embutem no preço o valor do tributo, até chegar no consumidor final, que é quem arca economicamente com isso. E como no ICMS essa é uma característica legal dele, decorre da própria sistemática legal do ICMS, de créditos e débitos, etc. e tal, eu teria aqui uma situação em que o industrial estaria cobrando do consumidor final o ICMS, mas não o estaria repassando aos cofres estaduais, mesmo o ICMS próprio, porque é uma característica desse próprio tributo. Esse foi o entendimento, enfim. É claro que a decisão do STJ, ela entra nos meandros das expressões utilizadas pelo artigo 2º dessa lei que eu comentei, que é a 8137, e a discussão é um pouquinho mais técnica, gira em torno de qual o conceito dos termos descontado e cobrado utilizados tecnicamente pelo legislador. E ele chegou à conclusão que o cobrado se aplica em todas as operações de tributos indiretos, tanto em hipótese de substituição quanto em hipótese de ICMS próprio. Então, aplica esse entendimento de que há possibilidade de ter apropriação indébita, mesmo em ICMS próprio, não substituição, que a pessoa regularmente apure e não pague. Então, voltando à pergunta, eu diria o seguinte, eu diria que hoje o empresário tem que ficar muito atento para qual tributo ele vai deixar de pagar. É claro que nós temos um cenário em que o vencimento das obrigações tributárias foi postergado. Isso é muito bom e muito bem-vindo para todo empresariado. Então, em relação a esses, sequer em mora estará o empresário que não pagá-lo agora, o tributo, por exemplo, de PIS, COFINS. Se pagar na nova data de vencimento, não vai estar nem sequer em mora, porque a data de vencimento não ocorreu, foi postergada por atos normativos aí da Receita Federal e do Congresso, leis. Agora, para os tributos que não houve essa postergação expressa, e principalmente os tributos que incidem sobre o consumo, os indiretos, tem que se ter certa cautela ao não pagá-lo reiteradamente. Eu digo reiteradamente porque esse mesmo tema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, é uma questão constitucional também. E o Supremo Tribunal Federal, a única coisa que ele modificou do entendimento
foi no sentido de que ele agregou a expressão devedor contumaz. Devedor contumaz é aquele que reiteradamente deixa de pagar o seu ICMS, é aquele que sempre está não pagando, tal, aquele que por uma circunstância deixou de pagar um mês ou outro, tem que ter essa característica. E eu reitero aqui que ambos os tribunais deixaram bem claro, como a gente está falando de um crime, o elemento subjetivo, o dolo, a vontade, tem que ficar muito bem demonstrada. Então, se eu não tiver essa demonstração clara, inequívoca por parte do fisco, dos órgãos de fiscalização, né, de que existiu uma vontade específica, eu não tenho a caracterização do crime. Mas, de todo modo, eu diria para aqueles que já não vinham pagando muito bem seu ICMS, já tinham uma certa prática reiterada, tomar especial cuidado nesse período ao não pagar o seu ICMS, claro, não havendo nenhum ato do Estado onde está a empresa, né, onde ela tem o domicílio fiscal dela de ICMS, onde ela pratica operações internas, interestaduais, enfim, não tendo nenhum ato que postergue o vencimento desse imposto, né? Isso daí vai ser aferido a depender do Estado ou, enfim, onde a empresa pratica suas operações e tem o seu domicílio. Mas eu diria que deve-se ter uma especial cautela para aquelas que sempre pagaram direitinho e agora, se vem numa situação de restrição e não pode pagar, a chance de caracterização de um crime ela é bem menor. E aqui eu gostaria, esse é um ponto importante que vem sendo discutido bastante, que é a possibilidade de o contexto atual em que a gente vive, de pandemia, de coronavírus e tudo mais, ser sustentado como uma razão que excluiria esse dolo, excluiria essa caracterização de crime. Pode ser usado como argumento, sim, porque, evidentemente, aqui não é nem não é por vontade da empresa que ela vai deixar de pagar, é por uma circunstância extraordinária, é por uma força maior, digamos assim. Eu não sei se a Marcela e o Fernando concordam com o emprego dessa expressão de que seria força maior, mas você, pelo menos, para um forte argumento para tirar a vontade, o dolo, né, necessário para o crime, a gente teria a partir da situação de pandemia que a gente tem hoje, pelo menos a meu ver. É claro que isso a gente não tem um precedente ainda, a gente não tem como avaliar o real impacto desse argumento, mas poderia ser sustentado como excludente de licitude, né, de não caracterizar o dolo, poderia. Então, e o mesmo entendimento, só para finalizar, não se aplica aos tributos diretos, né? Então, se a empresa deixar de pagar IR, contribuição social, sendo ela o contribuinte, né? Não sendo hipótese de que ela está obrigada a reter em nome de outra pessoa e repassar para o fisco, aí ela não incorreria em crime. A mora, nesse caso, não é apropriação indébita, então não haveria nenhum problema por isso, tá? A regra no sistema jurídico brasileiro é de que ninguém deveria ser preso por dívida, salvo pensão alimentícia e depositário infiel. São as únicas hipóteses de prisão civil, por infração civil. Mas, e até essa é uma das críticas que se faz à decisão do STJ. Enfim, críticas temos muitas a essa decisão, a esse posicionamento, mas o que há de prático nisso é aquilo que eu acabei de falar. Bom, vamos lá. Então, a gente tem pouco tempo, que agora já está com praticamente 5 minutos para a gente contestar e questionar a posição do Roberto. Mas o ponto é o seguinte, Roberto, a gente tem um posicionamento do Supremo, errado ou certo, é o posicionamento do Supremo. O cliente que deve impostos, às vezes deve impostos já de 2019, ou deve impostos antes da pandemia. O ICMS, quando você fecha o negócio, cai, né, obviamente. Então, muitos contribuintes não vão ter ICMS a pagar quando o negócio dele está fechado, porque não tem venda. A dívida do INSS continua na medida que ele mantém os empregados. A dívida do imposto de renda depende do regime de apuração que ele escolheu. Se é lucro real, lucro presumido, ele tem problemas. Presumido um pouco menos, simples,
não tem problema. A questão que a gente está discutindo é o que fazer com o ser contumaz, né? Então, a contumácia é uma expressão que vem sendo discutida nos tribunais, e esses tribunais ainda não resolveram o que é contumácia. Então, a sinalização que o Supremo dá é nesse sentido. Por mais que ele confirme a decisão da STJ, a questão é, o que é contumácia? Qual que é o dolo? Normalmente, a ordem de não pagar parte do financeiro. A ordem de pagar menos parte do financeiro, ou do diretor financeiro, ou do sócio para o diretor financeiro, ou para o gerente financeiro. Então, aí tem uma questão de responsabilidade, mas o fato é, quando eu mando não pagar, né, eu mando, não tem dinheiro, não vou pagar. Então, essa questão foi analisada no STJ. Então, já existe uma determinação, quase que uma confissão por parte dos sócios quanto à responsabilidade, quanto ao dolo. E com relação à contumácia, é que tem a saída. A contumácia pressupõe uma constante inadimplência, uma constante vontade de não pagar, né? Artifícios para não pagar, né? Que também é uma outra coisa que a gente vê muito no varejo, né? Muitos varejistas, eles vão de parcelamento em parcelamento, quebram parcelamento, é uma estratégia que pode ser vista na fiscalização. Mas mesmo nos tribunais isso não está definido. O problema da pandemia, como você bem trouxe aqui no final da tua exposição, é que ela é circunstancial. Então, se ela é circunstancial, ela já não seria contumaz. Assim, de cara, ela já não é contumaz. Então, se o meu cliente falar, vou ficar sem pagar esse tempo todo, porque eu não tenho dinheiro, a mensagem que eu posso dar para ele, você vai ficar sem pagar? Cuidado, como você disse, com o ICMS, cuidado com os impostos retidos, né, na fonte. Alguns estão sendo postergados, alguns não, então cuidado com os retidos na fonte. Mas o não pagar não é uma escolha, é uma necessidade, e aí também é uma relação que a gente pode dar para o cliente de uma certa segurança em relação ao problema de não pagamento. A força maior aí, só para já engatilhar num tema que vai ser bastante explorado pela Marcela, e depois o Roberto vai alinhavar no final, a gente tem que lembrar que o que é considerado força maior, né? Ontem saiu um artigo interessantíssimo do Delfino Neto na Folha de São Paulo, que ele considera que a gente não tem um problema de força maior, a gente tem um problema de gestão administrativa, de má gestão fiscal. E quando você tem um país que tem má gestão fiscal, a força maior desaparece, principalmente com dados que ele traz sobre as pandemias ao longo dos últimos 100 anos. Então, as pandemias também neste século, se a gente considerar que as pandemias estão dentro da ordem mundial, o resto é problema de gestão fiscal. E problema de gestão fiscal é excludente de força maior. Aqui eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo, né? Para quem vai sofrer uma acusação como essa. Então, a mensagem que fica aqui para o nosso cliente seria administrar, na sugestão do Roberto, né, administrar que tributos deixar de pagar antes de ficar totalmente inadimplente e talvez pagar um pedacinho aqui, um pedacinho ali e pagando um pouco de cada para não gerar contumácia
em relação ao passado. E em relação ao presente, esperar como isso vai ser considerado em termos de fiscalização em virtude da pandemia, que isso pode ser que aconteça, como está acontecendo em outros países, uma flexibilização da inadimplência. Então, no tempo de meia hora, a gente passa agora para o tema igualmente instigante, igualmente preocupante, que é da relação de consumo diante da pandemia, com a Marcela, que trouxe aí alguns casos práticos. A gente vai provocá-la com outros casos práticos durante a exposição e, no final, a gente dá uma arrematada em tudo. Marcela, bom dia para você e obrigado antecipadamente. Bom dia a todos, prazer estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações de consumo, como adiantou o Dr. Fernando, que é um tema que de fato está muito em alta, é muito preocupante nesses tempos de pandemia. Mas eu acho que antes da gente abordar esses casos práticos que eu trouxe aqui, que são importantes e são aplicados, eu queria só fazer uma ressalva no começo para explicar basicamente o que são as relações de consumo, porque obviamente todo mundo conhece, sabe, entende, só que elas são muito mais amplas do que a maioria das pessoas imaginam. Então, assim, por definição, uma relação de consumo é a relação existente entre o fornecedor de um determinado produto ou serviço e aquele que vai adquirir para o seu próprio uso. Então, assim, quando eu digo seu próprio uso, é o que a gente fala no direito, que seria o fim da cadeia de consumo, né, o consumidor final. Isso pode ser tanto no caso de uma pessoa física como no caso de uma pessoa jurídica. E esse é o detalhe que muitas pessoas não se atentam. As empresas, elas podem sim ser beneficiadas pelas leis consumeristas, por toda essa proteção que a legislação eles oferecem ao consumidor. Então, assim, um contrato de empréstimo bancário, ele se enquadra para fins de legislação, se enquadra numa relação de consumo. Uma empresa que adquire bens, não necessariamente para fomentar a sua atividade, mas para o seu próprio funcionamento também se enquadra. Então, uma loja que tem um contrato de internet, de telefone, ela é beneficiada pelas leis consumeristas. Então, é bom ficar atento nisso, porque, de fato, e principalmente nesses tempos de pandemia, a proteção ao consumidor ela vai ser muito importante para a manutenção dos negócios, enfim, né, para evitar uma crise maior. Mas qual que é o grande ponto aqui? A gente tem, dentro de tudo que tem acontecido, muitos contratos, evidentemente, não estão podendo ser cumpridos, seja por conta do decreto de quarentena, seja por uma diminuição no faturamento, enfim, no orçamento. Então, algumas soluções elas vêm sendo trabalhadas tanto pela mera aplicação das leis, como por orientações dos órgãos PROCON, SENACON, que são os órgãos que, né, defendem o consumidor, enfim. Então, eu acho que é importante a gente passar alguns casos aqui para as pessoas se atentarem e verem que, às vezes, elas têm um respaldo, né? Têm um respaldo e não precisam se enforcar, né? Vamos dizer assim, no português claro, nesse momento tão difícil para todo mundo. Então, assim, né, quais são as grandes discussões? Em primeiro lugar, né, muitos estabelecimentos eles não estão podendo exercer suas atividades, sejam lojas, principalmente shopping, aquelas atividades que não são, né, rotuladas como necessárias, essenciais, né? São as atividades mais comércio, varejo, enfim. Essas atividades elas estão interrompidas, né, por conta do decreto de quarentena, principalmente os dois ramos mais afetados, sem sombra de dúvidas, são as agências de turismo e de eventos no geral, que estão proibidas, né, de realizar suas atividades por conta da proibição de aglomeração, só que muitas delas já tinham contratos, né, que estavam, por exemplo, um casamento que ia ser realizado, uma viagem que já estava, um pacote de viagem que já havia sido comprado. E como que a gente resolve isso agora? Como é que uma pessoa que contratou que marcou uma festa de casamento, uma pessoa que comprou uma viagem, como que ela vai resolver? Porque ela não tem culpa, a empresa fornecedora não tem culpa, né? Volta naquela questão da força maior, que foi bastante falada pelo Roberto, na questão tributária, que a gente também traz para cá. Então, como que se resolve isso? Quais são as orientações? Então, aqui são alguns pontos que eu gostaria de falar.
sempre, né, a ideia, a tendência é tentar não desfazer o contrato, quando possível. Então, assim, quando a gente desfaz o contrato, ainda que a gente tenha, né, toda essa questão, evidentemente tem que haver uma devolução de um valor pago, né? A gente tem que restituir a situação como ela era antes da celebração do contrato. Então, a ideia é sempre evitar, né, impedir, de certa forma, que esses contratos eles sejam rompidos. Então, o que o PROCON ele tem feito? Por exemplo, no caso... essa orientação do PROCON ela se aplica de forma geral. A conversão desse serviço em eventuais créditos, quando possível, dependendo da atividade, para que ele possa ser utilizado em 12 meses após o fim da pandemia. Então, seja para uma viagem adquirida, seja para um evento, ou até para um produto, um serviço contratado, que não for, que ficar impossibilitado de ser realizado agora, o que o PROCON ele orienta as empresas, obviamente sem nenhum ônus, né, para o consumidor, né, que geralmente essas empresas elas incluem alguns ônus, sejam multa, quando a gente solicita o adiamento do serviço contratado, nesse caso, obviamente, sem qualquer ônus para o consumidor, para que aquele serviço, o produto, principalmente na questão de serviços, possa ser efetuado 12 meses após o fim da pandemia ou convertido em eventuais créditos para a utilização do consumidor. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação principal também é, em eventual impossibilidade de realização desse cancelamento, para que o contrato ele possa ser desfeito sem a imposição de nenhuma multa por conta disso. Então, ok, não me interessa, eu não posso realizar a viagem, meu casamento não vou fazer mais, passou o time, briguei, seja lá o que for, eu posso desfazer esse contrato e não vou ter que pagar nenhuma multa com relação a isso, tá? Essa é a segunda orientação principal. Isso tem se aplicado em todos os diversos contratos tratados protegidos pela lei consumerista. Acho que um outro ponto essencial, esse é muito importante, porque a gente vê que muitos negócios eles têm se reinventado nessa crise em específico, e tendo em vista a impossibilidade de abrir uma loja, eles têm migrado, né, a sua forma para uma venda não presencial, seja um e-commerce, seja via telefone, enfim, tem se reinventado e trabalhado de uma maneira que possa, né, dentro das recomendações dos órgãos de saúde, mas também não sejam obrigados a parar, literalmente. Então, o que é importante com relação a isso? Evidentemente, né, essa relação ela já vinha acontecendo, né, no passar dos anos, ela está majorando agora, e existia uma proteção que é bem conhecida, né, muita gente fala sobre isso, todo mundo conhece, que é aquele direito do arrependimento de 7 dias quando a gente adquire um produto sem ser presencial em loja, né, em loja física, seja via internet, seja por telefone e tudo mais. Esse direito de arrependimento, basicamente, ele consiste, para quem não sabe, em um prazo de 7 dias que nós temos para falar, olha, não era o que eu queria, não era o que eu pensava, não gostei, então você tem 7 dias para devolver o produto e restituir seu dinheiro. Isso está no CDC, isso é previsto, é bem usado, é amplamente divulgado. O que tem sido orientado e a tendência que se efetiva, inclusive mediante projeto de lei, é que esse direito de arrependimento de 7 dias, durante o período da pandemia, mais especificamente até o dia 30 de outubro de 2020, ele vai ficar suspenso. Então, isso merece muita atenção. A tendência é que esse direito ele não vai poder ser exercido durante a crise, durante esse tempo de pandemia. Por quê? Por conta do excesso de demanda nesse sentido. Senão, imagina o fornecedor tendo que devolver dinheiro de muita gente, tanta gente que vem comprando e se arrependendo desse direito. Espera só. Isso. Vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa. Esse direito, ele abriu um pop-up aqui. Esse direito ele sempre é muito utilizado e você não pode demandar o fornecedor nesse nível, principalmente numa época que ele se encontra mais vulnerável. Então, esse direito ele permanece, ele aparentemente vai ser suspenso, né? Tudo indica que vai ser suspenso, e acredito que judicialmente já vai ser a orientação nesse sentido. Então, acho que esses são os pontos assim mais relevantes. Em um aspecto geral, obviamente a gente pode entrar em cada ramo, eu vou conversar aqui agora com o Dr. Fernando, vamos ver alguns ramos que a gente pode se aprofundar nessa discussão.
Ótimo, Marcela. Vamos lá, então. O problema que está sendo enfrentado na prática dos consumidores varia de acordo com a modalidade de consumo que ele está praticando. Então, vamos pensar em uma questão bem recorrente. Você falou do buffet, né? Então, o buffet tem por característica você antecipar receita, né? Porque você encomenda casamento, né? Você casa com antecipação, né? Você prevê o casamento e você contrata serviços antecipadamente. Então, esses contratos de serviço antecipado, eles estão suspensos em função da pandemia. Então, você simplesmente não pode ter o casamento porque você tem uma ordem de fechar o buffet. E você tem uma pressão de quem ia casar ou já casou, né? Mas não teve a festa e teve o pagamento antecipado. Esse tipo de relação de antecipação de pagamento também acontece no agronegócio. Você muitas vezes antecipa para o agricultor, para a empresa, você antecipa o que você está fazendo. Então, você está antecipando uma compra de gado, uma compra de algodão, uma compra de laranja, e essa antecipação faz com que você tenha aí o que a gente chama de contratos futuros, e esses contratos eles sofrem uma relação de interrupção e às vezes eles sofrem uma relação de interrupção e vamos dizer, irreparável, porque não é que você vai voltar a produzir ou você vai voltar a dar festa. Pode ser que você não volte a dar essa festa e você já não tem o dinheiro para restituir. Essa relação de consumo ela já gera uma distorção dessa natureza. Essa é uma primeira pergunta para você responder. A segunda pergunta para você responder é mais relacionada a material defeituoso. Você tem um prazo para reclamar do material defeituoso, seja a compra feita por via presencial, seja a compra feita em linha indireta. Essa compra tem um defeito, esse defeito é apontado, mas você não tem como resolver o problema no prazo do Código Consumidor, porque você está com as atividades ou suspensas ou em caráter reduzido. Gera toda uma nova discussão em relação à questão de consumidor. Tem uma terceira pergunta de consumidor que está relacionada à construção civil. Embora a construção civil esteja em atividade, os prazos de conclusão de obras de construção civil estão todos postergados em função até do problema de pessoal na construção civil decorrente da pandemia. Então, você deve ter, e já está acontecendo também, várias quebras de contrato neste ramo de atividade. Essas quebras precisam ser resolvidas no âmbito do direito do consumidor, mas a pergunta que eu faço para você ainda estamos numa relação de hipossuficiência do consumidor ou a gente tem já uma mistura em que o hipossuficiente é um pouco o consumidor, um pouco o vendedor ou prestador de serviço? Bom, realmente é um bom ponto. Eu acho que essa hipossuficiência, né, que a lei sempre presumiu em favor ao consumidor, ela se reduz em tempos como esse que a gente está vivendo. Mas o fato é que a lei está aí, ela existe e ainda para fins de aplicação, né, nada revogou, então a gente tem que trabalhar mesmo com essa possibilidade da hipossuficiência do consumidor. E, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, ele imputa ao fornecedor um ônus, né, que a gente chama de a teoria do risco das atividades. Então, esse ônus, né, ao fornecedor por eventuais
atos ilícitos, ele é muito direto, não tem a necessidade de comprovação de culpa, enfim. Então, isso preocupa, né, em tempos de Covid, porque é uma situação que foge do controle tanto do consumidor, obviamente, mas do fornecedor também. E o CDC ele reduz bastante essa questão da excludente, da responsabilização. Mas eu entendo que a única excludente que o CDC ele abre, que seria que a gente chama de fortuito de terceiros, né? Enfim, que seriam coisas que de fato atos, né, ou fatos que claramente fogem, né, do controle do consumidor. Essa excludente ela se enquadra, para mim é perfeito enquadramento essa pandemia que a gente vive. Então, sim, a hipossuficiência ela reduz e com isso, né, para isso a gente aplica essa excludente que o CDC ele permite. Com relação às perguntas, essa questão do buffet é um caso que é muito complicado mesmo, porque principalmente quando a gente analisa o ponto de vista do buffet, que faz as contratações anteriores, e evidentemente ele presta um serviço, né, para o consumidor final, que é quem contratou o evento, né, seja um noivo, enfim, qualquer possibilidade de evento. E aqui é mais complicado ainda, porque o entendimento é de que esses serviços que o buffet ele contrata, né, seja alimentação, som, bombeiro, enfim, tudo, médico, esses serviços, eles não se enquadrariam, né, na relação de consumo, né, nas leis consumeristas, porque o buffet em si, a casa de evento, ele não é o consumidor final, ele contrata aquilo para fomentar diretamente as atividades dele. Então, essa é uma discussão, a gente poderia buscar um enquadramento, mas não é o que eu acredito que ocorra. Então, ele fica, além de tudo, sem essa proteção consumerista. Mas nesses casos em que, ainda que a lei consumerista não se aplica, a gente tem a lei por trás, que é o Código Civil, né, que ele protege claramente, a gente conversou sobre isso, as partes dentro de uma negociação, quando existe um caso fortuito ou força maior. Qual que é a ideia? A teoria é essa, né? Evidentemente, o contrato ele poderia ser desfeito, né, sem a aplicação de ônus, qualquer multa ou contratual por conta disso, por entendermos que é um caso fortuito, né, a declaração da quarentena, ou força maior à própria pandemia em si. Mas, na prática, isso, infelizmente, às vezes não é possível, justamente por essas razões. Às vezes, o dinheiro que o buffet já pegou, ele já gastou, esse dinheiro ele não fica guardado, né? Ele circula, né, para as atividades serem mantidas. Então, assim, a solução para esse caso, de fato, seria, obviamente, tentar adiar, sem imposição de ônus, a realização desse evento, e, se não for possível, seria a restituição desse valor dentro do prazo de 12 meses, sem qualquer ônus, após o fim da pandemia. É isso que vem sendo orientado. Então, ok, o noivo não quer casar, eu não posso devolver de uma vez só, então eu tenho 12 meses depois da pandemia para devolver esse valor, isso sem qualquer imposição de juros, evidentemente sim, mas nenhuma multa, enfim. Essa é a pergunta, desculpa eu te interrompendo. Você já gastou dinheiro, mas não é que você gastou para você. São serviços também que é o contrato equiparado ao contrato, vamos dizer, do agronegócio, comparado ao contrato de eventos em geral, né? Esses eventos que aí Billie Eilish, né? Essas pessoas que são mega shows, né? Que foram contratados pelo Brasil e foram interrompidos. Então, veja, por um lado você tem a obrigação de devolver ao consumidor o preço do ticket, ou o preço da festa, ou o preço da mercadoria que você teve encomendada, ou o produto agrícola, mas você já gastou este dinheiro com as pessoas contratadas em que você é mero intermediário. Você não vai ter esse dinheiro. Você não tem esse dinheiro. Mesmo que você faça uma outra festa, a outra festa vai ser paga para outras questões. Então, por exemplo, o bombeiro que você pagou, o cara da coxinha, o cara da empadinha, o cara das bebidas, o segurança, todos esses serviços e produtos já foram pagos. Só que o evento não se deu, isso é importante, o evento não se deu, o evento por uma força de terceiro.
Então, se você, por exemplo, se você já pagou os implementos agrícolas, você já pagou o transporte, você já pagou tudo que diz respeito à estrutura para que o produto saísse da minha fazenda, só que ele não sai e aí ele estraga por uma questão de fechamento de estradas ou fechamento de estruturas de escoamento, até a questão dos portos que estão funcionando, mas eles têm muito déficit de operação. Redução, Então, né, do serviço. Então, você não cumpre o contrato, que é a questão do caso de fortuito de terceiro, né? Então, você descumpre o contrato por algo que está fora do teu alcance de gestão. Então, aqui a questão é, muita gente fala, não, vou ter que arrumar dinheiro para devolver, vou pegar empréstimo para devolver para os clientes, vou tentar devolver isso aí, mas será que eu tenho que devolver isso ou eu não tenho esta obrigação em decorrência desta pandemia? Porque a força maior aí se separa do caso fortuito, né? Então a gente precisa só pensar assim, uma relação de consumo? Sim, é uma relação de consumo. Eu tenho que devolver, tenho minhas dúvidas se eu tenho que devolver. Eu tenho que devolver porque eu fui o contratado, de fato eu fui o contratado, mas se a gente for verificar nas relações de consumo, né, a boa parte do comércio eletrônico, né, está discutindo isso agora muito em função até de impostos, né, que voltando à questão do Roberto, eu sou a plataforma de aquisição de produtos e serviços, eu sou o marketplace, mas eu tenho uma responsabilidade de consumidor, mas eu não tenho uma responsabilidade restrita, porque eu estou aproximando as pessoas no meu marketplace, como a Magalu, como tantas outras empresas que fazem plataformas, e, de repente, eu tenho uma quebra decorrente de um fortuito na relação de consumo. E, no caso do agronegócio, boa parte das empresas, elas são intermediárias, também são plataformas. Às vezes não são plataformas de comércio eletrônico, mas são plataformas de mercado de capitais. Então, essas plataformas sofrem do mesmo jeito uma quebra, são altamente reguladas, tem aí alguma relação de consumo, ainda que indireta, e elas não conseguem cumprir, já não conseguiram cumprir, não vão conseguir cumprir no final da pandemia. Então, a questão é como eu vou atender este tipo de cliente, como é que eu vou atender esse tipo de estrutura, e faço um paralelo também com as clínicas médicas, as clínicas que prestam serviços a terceiros, que muitas vezes já têm contratado com um plano de saúde um tratamento a longo prazo, mas não tem condição de pagar os insumos em função da pandemia. Então, exatamente. A orientação vem sendo justamente essa. Existe a obrigação de devolver o dinheiro? Ela, de certa forma, ela existe, né? Porque independente do que aconteceu, né? Você não pode... Gera um enriquecimento ilícito, né? Você receber um dinheiro por um serviço que não é prestado, ou um produto que não é dado, enfim. Agora, sim, essa obrigação, a gente dizendo de forma geral, evidentemente que a orientação, considerando o cenário atual, não chegar nesse ponto. Então, assim, sempre vai existir uma tendência a tentar correr por uma solução paralela, que são mais ou menos aquelas que eu falei, reagendamento de serviço, utilização de crédito em outro serviço, enfim.
produto equivalente, né, em caso de produto e não serviço, e tudo mais. Na pior das hipóteses, não deu certo, o consumidor não quer, passou o tempo, tudo mais, essa devolução, ela vai ter esse prazo de 12 meses, assim, isso é o que vem caminhando para esse caminho, 12 meses após o fim da pandemia para ocorrer. Então, se a gente está pensando em 30 de outubro de 2020, que é a data que o pessoal vem falando de suspensões, enfim, o prazo que vem sendo dado, a gente teria até 30 de outubro de 2021 para esse valor ser devolvido. Então, não é a hora de devolver agora, né? Eu já vi gente falando, vou ter que devolver, mas eu já não estou recebendo, vou ter que devolver. Não precisa devolver agora. Toda a legislação está do lado do fornecedor nesse aspecto, para evitar que ele, obviamente, agrave a crise. Então, essa devolução, por mais que tenha que ocorrer, ela vai ser feita de uma forma bem menos prejudicial, bem menos gravosa para o fornecedor, que vem sendo protegido pelos órgãos de defesa do consumidor também. Não é só o consumidor que está sendo protegido nessa situação. E se eu disser para você, eu não vou devolver porque não está mais comigo? Esse dinheiro já está na pessoa que recebeu o dinheiro e ele não vai me devolver, como você bem disse, porque não é uma relação de consumo e o segurança já viveu com esse dinheiro, a loja de empadinha, ou a casa de empadinha já produziu e já teve que jogar fora toda a empadinha, e os demais insumos já foram consumidos. Fazendo esse paralelo para todos os outros trabalhos de intermediação, que hoje são característicos do consumo, eu diria que a gente tem um problema para resolver no campo do direito do consumidor, mas talvez a gente tenha que atender o cliente tanto na parte de consumo como na parte de outras obrigações contratuais, que tenha que rescindir os contratos sem obrigação de pagamento. Mas isso é um desafio que eu faço para você resolver, né? Exato. De fato, quando existe essa cadeia, é muito complicado, evidentemente, da mesma forma em que o consumidor final ele tem o respaldo para ver, né, uma eventual cobrança, ainda que de forma reduzida, por conta da pandemia, o próprio buffet, nesse caso, ou seja lá quem for que está no meio do caminho, também tem o direito de restituir. Então, da mesma forma em que o consumidor não fez o pagamento de um serviço, fez um pagamento e não teve um serviço, o buffet que contratou a empadinha também, né? Ele pagou pelas empadinhas e não teve as empadinhas. Então, assim, teoricamente falando, teria que respeitar essa cadeia. Na prática, a gente sabe que às vezes não é assim. De fato, se não houver a condição de devolver, existe uma possibilidade de aplicação desse entendimento do caso fortuito de força maior para afastar essa obrigação, mas é inevitável falar aqui que a empresa, né, a parte, fica muito vulnerável a uma discussão judicial a respeito disso e infelizmente, existe uma possibilidade do judiciário ainda que configure, que entenda a questão da pandemia, ainda que afaste alguns ônus, que a decisão venha a prevalecer o consumidor final no presente caso, que é o que a gente vê acontecendo quando se trata de direito do consumidor, né? Ainda que a gente atenue um pouco essa questão da hipossuficiência, ela existe e a lei protege o consumidor final e isso é indiscutível. Então, entre o prejuízo permanecer com o consumidor final ou com a empresa prestadora de serviços, eu acredito que a tendência do judiciário é sempre proteger o consumidor final. Mas, de fato, é um risco que existe e quando não é possível devolver, e nem buscar alguma solução alternativa, infelizmente, a única solução que eu vejo é expor essa situação para o consumidor, se tentar efetuar alguma devolução ainda parcial, né? Falar o que a gente fala de mitigação dos prejuízos, mas infelizmente tem que ter consciência que está um pouco vulnerável aí a uma eventual intervenção judicial desfavorável, se isso for o caso. Muito bom, então a gente está num prazo aqui apertado. Só lembraria que as relações de consumo, infelizmente, são desproporcionais para o lado do vendedor, do fornecedor de serviços.
produtos, até judicialmente, por conta das varas especiais de consumidor, que conseguem ser mais agressivas do que as varas da Justiça do Trabalho. Mas eu não tenho registro, talvez a Marcela vai ter uma lição de casa boa aí para desenvolver com a equipe dela, de pesquisar e identificar se existe uma reversão aí da relação de consumo em situações como estas que a gente está vivendo, ou como outras que imputem casos fortuitos de força maior. Uma pergunta que o Sérgio Campos, que eu tenho a felicidade de vê-lo aqui participando, meu primeiro sócio na minha carreira jurídica, então, um cara que eu adoro, está aqui com a gente, que fez essa pergunta. E como está tocando o sino da igreja aqui, a gente tem que encerrar nossa live. Ficou sem tempo para muitas perguntas. Deixo aí para os participantes as perguntas que eventualmente façam, deixem para nosso site, e a gente vai responder com todo carinho, e vamos manter essas lives na sequência. Semana que vem vão estar junto. Obrigado, Marcela, obrigado, Roberto, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Vamos seguir nas nossas lives e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada.